Bora lá iniciar então nossa aula. Sim, nós vamos estudar hoje, pelo menos eu pretendo passar para vocês hoje, como nós interpretamos os evangelhos, como que nós interpretamos as epístolas, e se der tempo ainda eu vou falar sobre as figuras de linguagem, tá bom? Então essa é a proposta para a aula de hoje, e a gente vê se a aula próxima a gente acaba a figura de linguagem e como que a gente interpreta o Apocalipse. Então a gente vai trabalhar aí nessas propostas aí para essas duas aulas, hoje e a aula que vem. Então vamos lá, como que a gente interpreta os evangelhos? Mateus, Evangelho de Mateus. Como que nós lidamos com o evangelho, com os evangelhos especificamente? Existem regras que se aplicam para todos os livros da Bíblia, né? Então nós já aprendemos que a gente não está lidando com um livro. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é um ajuntamento, certo? A gente chama de uma coleção, né? É uma organização de 66 livros. Então a gente está falando de 66 livros que tem diversas linguagens. A gente já aprendeu isso na aula passada. Linguagem literal, linguagem figurada, né? Linguagem alegórica, linguagem poética. Então a gente percebe que existe uma dificuldade em interpretar a Bíblia porque não é uma linguagem só. E nem tudo que lê é exatamente aquilo que a gente está lendo, ou seja, não é literalmente aquilo, né? E tem as dificuldades das línguas ainda, as línguas originais. Então nós estamos falando aqui de um livro que, além de não ser um livro, 66 livros, tem duas línguas diferentes, Antigo Testamento, na sua grande maioria, 99,5% é escrito em hebraico, e o Novo Testamento também, seus 99% é escrito em grego, e não é qualquer grego, é um grego chamado de koiné. Então na história nós tivemos 5 gregos, né? 5 gregos, o grego chamado de formativo, o grego clássico, o koiné, o bizantino e o moderno. Por exemplo, hoje na Grécia, lá na cidade da Grécia, o crente lá que foi estudar a Bíblia no original, no Novo Testamento grego, ele vai ter que estudar o grego daquela época, porque não é igual de hoje, certo? A mesma coisa, o próprio português, existe o português chamado de lusitano, né? Aquele mais polido, refinado, expressões mas que a gente não usa. Então esse seria mais ou menos aí um português clássico. Onde é usado isso? Os intelectuais usam, aí os políticos a gente percebe que usa muito, né? São palavras que não são comumente usadas. E tem o português, o chamado popular, seria o comum. E o povão fala, não é que é errado. Existe a diferença entre a fala, a pronúncia errada e a popular. A popular é aquilo que é acessível a todo mundo, são palavras mais simples. Uma coisa é eu falar assim, o Gileade está com medo. E outra coisa eu falo assim, o Gileade está com paura. Paura? Mas eu nunca ouvi essa palavra. Então, mas é da língua portuguesa, né? Inclusive, não é só da língua portuguesa, mas se a gente pega, se a gente pega aí o italiano, por exemplo, o italiano, a paura quer dizer medo. Então quer dizer o mesmo significado nosso. E aí a gente aprende, inclusive, que a nossa língua deriva de duas línguas, que é o latim. O latim veio da cidade de Lácio, lá na Itália, né? E vem também do grego. Então tem essas duas origens, forma dessas duas línguas é que sai a nossa língua portuguesa. E ainda tem essa questão que é introduzida algumas palavras do inglês, né? Inglês da América do Norte. Nossos irmãos do Norte lá, eles estão afetando a cultura aí já faz bastante tempo. E a cultura ela é afetada, quando uma cultura quer se sobrepor sobre as outras, a língua dela, ela precisa impor também. Então a gente tem aí no nosso alfabeto, foi incluído Y, W, qual mais? Foi 3 letras, para a memória? Não, Z já tinha, né? Y, W, K. E o K também, né? O K também não fazia parte do alfabeto original nosso. Então a gente percebe que tem essas dinâmicas, essas dificuldades. Então quando a gente vai para a Bíblia, são duas línguas. Não é considerado, até quem estuda hebraico fica bravo, né? Que a gente fala assim, a língua morta. Porque não é uma língua que é falado, né? Na verdade, nem em Israel é falado o hebraico do Antigo Testamento, que é o chamado quadrático,
que é aquela língua consonantal. Lembra que eu mostrei para vocês? Não tem vogais? A, E, ou não tem. Como se interpreta um trem desse, irmão? Quer dizer, como se lê um negócio que interpreta, como se pronuncia um negócio desse? Só Deus, né? E aí a gente percebe que até o grego hebraico que nós temos, o bíblico aqui, ele foi adaptado, ele foi introduzido aí os seus chamados de sinais acríticos. Ele está falando até de Gileade no caminho aí, a importância de nós estudarmos as línguas originais. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa assim, nossa, eu acho que eu não vou ter condições. Não, é acessível a todo mundo. Tanto é que nós vamos ter uma proposta aí, né? Quem sabe para esse ano ainda, Antônio, sobre a língua grega, a iniciação, pronúncia, alfabeto e gramática. 6 meses, eu garanto para vocês que vocês conseguem pronunciar, ler, identificar, conhecer o alfabeto, né, e pronunciar. Olha que coisa interessante. Aleluia! Vamos lá. Quem sabe no sábado, à tarde, né, vamos ainda amadurecer essa ideia aí. Vocês vão tiver assim aquele apetite pela palavra de Deus. Então vem para cá, vai para casa, almoça, já fica no almoço aqui mesmo. E vamos emendar aí um curso de um semestre, irmão, um semestre, para a gente aí que olha só, assim, mas é necessário, André, assim, conhecer os originais? Irmãos, toda ferramenta que a gente tiver vai contribuir, e a gente vai ter mais condições para que a gente entenda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu estava falando para o Gileade no caminho aí. Quando a gente lê lá que Jesus era o Filho de Deus, então lá no original está dizendo que Jesus ele era o Ruios de Deus. Mas aí tem outras passagens que vai dizer sobre filho, mas a palavra não é Ruios, é Teknon, ou então é Nepsius. Mas por que Jesus não é o Nepsius e nem é o Teknon? Se todas essas 3 palavras traduzidas para o português é filho, a língua grega vai distinguir então. A gente percebe que existe uma riqueza muito grande nas línguas originais, que a nossa língua não dá conta, né? Não tem expressões suficientes para exprimir, para expressar, para traduzir aquele conceito todo. Então, está lá no original, Ruios, Nepsius e Teknon, mas traduzido vai dar filho. Então, no português, nós não perceberíamos a diferença. E tem a diferença. Por que Jesus foi chamado de Ruios? Aí a gente começa a fazer a chamada exegese, que é essa ferramenta da hermenêutica. Só que aqui a gente está falando de um aprofundamento, uma especialização. A gente está dando aqui algo básico, né? As regras de hermenêutica. Então, quem quiser se aprofundar já vai ter essa proposta aí de uma especialização que eu acho que vai ser muito proveitoso para quem quiser. É uma coisa assim tranquila, tá, irmão? Nunca mais você, quando estiver entendendo alguma coisa, você está falando grego? Não, o grego vai ser entendido. Né? Então, você muda para um latim? Tá falando o quê? Português, rapaz? Fala grego que eu entendo. Então, amados, a gente percebe que tem essa necessidade. Nós estamos lidando então com esse livro complexo, 66 livros, 2 línguas, né? Hebraico e grego, que não é falado hoje de fato, né? Nenhum dos dois. E aí a gente tem essa dificuldade. Então a gente começa a estudar livro por livro. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? O ideal começa a ler o quê? A Bíblia, para conhecê-la, se familiarizar. Onde está o livro tal, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, os profetas menores, que a gente tem dessas divisões, né? O que são os profetas menores, os que são maiores, o porquê que são menores, o porquê que são maiores. Será que os maiores eram aqueles parecidos da NBA, que tinha 2,5 m, 2,10 m, e os menores assim, mais ou menos descendentes de Zaqueu, pequenininho? Não é isso, tem nada a ver. A gente entendeu o que são as linguagens poéticas, quais são os livros poéticos, quais são os livros proféticos, quais são os livros históricos da Bíblia, né? O que são as epístolas, por que elas são classificadas de epístola. Então a gente vai identificando tudo isso aí, se familiarizando. Depois então que a gente leu a Bíblia e conhece ela de uma forma panorâmica, né? Um olhar assim, no geral, aí a gente vai estudar livro por livro. Cada livro tem o seu gênero, e aí a gente vai ter que identificar. Por exemplo, nós hoje aqui vamos começar sobre os evangelhos. Então os evangelhos é um gênero que tem de outros livros da Bíblia. Como que a gente lida com o evangelho? Mas André, eu preciso ler os 4 evangelhos mesmo? Porque parece assim, quando eu leio eu vou ler o outro, eu percebo que são quase iguais as passagens, não é? E aí a gente entende que tem evangelhos, não são os 4, mas tem evangelho que eles de fato têm passagens semelhantes ao outro. Mas nós aprendemos em outras aulas que um evangelho, ele conta a mesma passagem e outro evangelho a mesma passagem.
Só que quem contou aqui, ele oculta alguns detalhes, e esse aqui fala, e vice-versa. Então, juntando as duas passagens, nós temos mais informações e temos mais condições de compreender. Lembra disso aí, irmão? Então, nós entendemos que os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos. Já falei isso para vocês? Né? O que é sinótico, então? Se eu falei, então eu preciso saber. Os três contam a mesma história. Será? Diálogos diferentes, algumas passagens você falou que são diferentes. Mas Diferentes não, né? Mas qual o significado do sinótico? Quando eu digo assim que os 3 evangelhos são sinóticos. É que Sem chutar, pelo amor de Deus. é que você lê um versículo Esqueci o significado da palavra. no João, Mas por eu lembro da exemplo, ideia. aí você vai ler no Marcos. Está explicado e a gente tem que entender os dois, porque às vezes é uma forma diferente de explicação. Contar a biografia, né? Porque tu fala assim, ó, eu não imagino que a gente não lembra, né? Mas fala tal palavra. Aí a gente vai no outro evangelho. Mas tem uma memória que não falha. Chama-se anotação. Então, tem que lembrar o que anotou aí. Aí tem que lembrar onde está a memória, né? Então a memória se chama Google. É um termo que designa os evangelhos de Mateus e Marcos, grupos por conterem uma grande quantidade de história em comum, na mesma sequência, e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Sim, também. Mas não é isso que eu queria. É o Google não traz. O Google não traz a informação que o professor traz. É verdade. Ainda bem que eu não estava nessa aula. O Google não traz. Então, o Google e a internet é uma ferramenta boa de pesquisa, você tem um bocado de coisa lá. E é muito bom, e vocês têm que usar de fato. Mas nem sempre tem esse acesso, né? Aí, assim, ao vivo, na hora. E ainda tendo acesso, não trouxe o que eu queria, o que eu gostaria que vocês gravassem. Isso aí, lógico, a definição, contribui informação e tal. Mas o que é, a pergunta que eu fiz, e se cai na prova, o que significa sinótico, evangelho sinótico? Né? Ainda que você colhe, eu acredito que crente não deve fazer esse negócio, mas vai que você cola, né? Vai que a gente entra no palavra de ver mais explicação. Vai que o inimigo pega você é tentado, cede a tentação, vai lá no Google e aí na hora da prova cola, né? Eu acho que deve cair aí uns 5 minutos e ficar estribuchando, irmão, quem faz isso na minha aula, né? Aí depois a gente pede misericórdia a Deus, vai lá e intercede para Jesus. Porque o crente colando, eu entendo que deve estar possuído pelo outro. Eu não entendo que isso aí é atitude de crente cheio do Espírito Santo. Não deve ser, né? Então, colar na minha aula, colar na minha prova, dormir na minha aula e blasfemar com o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa vida nem na futura. Tá certo? Vamos lá, mano. Anotem, tomem o hábito de anotar, certo? No caderninho, do lado da apostila, na Bíblia. Anotem, façam isso. A gente não guarda tudo na memória, né? Não tem como, é difícil. Não, a cabeça da irmã minha, de todo mundo. Então, sinótico, essa é a palavra, sinótico. O que isso significa? Quais são os evangelhos sinóticos? É o Mateus, o Marcos e o Lucas. Esses são os evangelhos sinóticos e eu vou explicar o porquê eles são e o João, por exemplo, não é considerado evangelho sinótico. Vamos entender então o que significa sinótico. A gente divide a palavra, aqui tem o significado de mesmo e aqui de olhar, certo? Óptico, de olho, né? Então, sinfonia, olha, né? É o mesmo som, o mesmo fono, o mesmo escutar. Então, sim quer dizer mesmo e ótico, olhar. Então, sob o mesmo olhar. Esses 3 relatos da vida de Jesus é sob o mesmo olhar. Tem um olhar parecido. O Mateus ele escreve, o Marcos ele escreve, o Lucas escreve, olhando para a vida, natureza e ministério de Jesus, sob um olhar bem parecido. Então eles têm uma avaliação sobre Jesus, eles contam histórias semelhantes, aliás, a mesma história de forma semelhante. Embora tenha lá um detalhe ou outro, uma diferença ou outro
nos detalhes, mas eles narram, eles falam, eles abordam, né, de uma forma semelhante ao que Jesus fez lá no seu 3 anos e meio de ministério. Já o João não, daqui a pouco a gente vai ver o que o João, por que ele não é sinótico, o que o faz então diferente dos outros. Então Mateus, ele fala para um público, ele escreve para um público, ele tem um público em mente, ele tem um endereçamento desse evangelho, ele conta a respeito de Jesus, mas ele quer alcançar um povo. Quem é esse povo especificamente? São judeus. Então Mateus, inclusive Mateus no Novo Testamento é o único livro que o seu original não é grego, é hebraico, porque era a língua materna, não é, dos judeus. Embora naquela época se falava o grego, se falava o hebraico e se falava o aramaico, tá certo? Paulo falava tudo isso, né? Hebraico, aramaico, grego, latim. Se tivesse um português na época, possivelmente. Paulo era uma pessoa estudadíssima, né? Uma pessoa culta, uma pessoa bem estudada mesmo, preparada mesmo. Foi à toa que Deus assim o escolheu para escrever essas 13 epístolas que nós conhecemos. Ele traz o corpo doutrinário no caso desse movimento que chama na história de cristianismo. Esse nome também a gente vai aprender que surgiu depois do século IV, né? Mas é Paulo que traz. Então é lógico que Deus, ele usa quem quer. Usou Pedro, que era uma pessoa quase que iletrada, quase que analfabeta, né? Pouca letra mesmo. Até quem escreve as suas cartas é o próprio Marcos. É o Marcos que escreve as cartas de Pedro, tá certo? Né? Na linguagem, a gente, quando vai estudar o original, a gente vê que tem uma diferença muito grande do escrito de Lucas, por exemplo, com o de Pedro, ou de Paulo com o de Pedro, porque a linguagem era diferente. Embora a língua é a mesma, o chamado grego, koiné, mas é muito mais refinado as palavras que um usa. Por quê? Por conta do conhecimento mesmo, né? Então tem essas questões aí. Mas Mateus escreve para os judeus. Escrevendo para os judeus, ele queria alcançar esse povo. Para alcançar esse povo, ele tinha que apresentar Jesus como o Messias esperado, como o Messias que foi profetizado no Antigo Testamento. E aí, como ele começa então o seu evangelho? Vamos pegar a Bíblia. Por quê? Olha lá. Mateus capítulo 1, verso 1. Biblos genesan Jesus Cristo, Ruio David, Ruio Abraão. Está no original, no grego. Biblos genesan Jesus Cristo. Ruios David. Entendi, vai ter o curso Ruios para fazer de tarde. Abraão. Para traduzir. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu tinha entendido, eu só sabia. Está escrito, né? Por que ele começa com a genealogia? O que é a genealogia? São os antepassados, né? Toda a árvore genealógica, no caso de Jesus. Então, para os judeus aceitarem Jesus como sendo o Messias, tinha algumas exigências. Quais eram essas exigências? Bom, primeiro, precisaria ser judeu. Não tinha como aceitar um Messias que não fosse judeu, fosse de outra origem. Teria que vir da descendência, então, de Abraão. Teria que ser filho de Davi. Então, aqui, olha só o que eles colocam aqui. Filho de Davi, filho de Abraão. Se colocasse lá que ele vinha lá, sei lá, de Moisés, que ele vinha de outro personagem do Antigo Testamento, falou, opa, tem alguma coisa errada. Havia as profecias do Antigo Testamento, né? Mostravam que o Messias viria e ele seria, por exemplo, filho de Davi, ou seja, seria da geração de Davi, seria da tribo de Davi, que era a tribo de Judá, né? Não poderia, por exemplo, vir de Moisés, que era da tribo de Levi. Então, olha só, ele começa a falar e coloca aí essa informação que é para o judeu. Já falou, opa, se ele é filho de Davi, se ele é da tribo de Judá, então tem aqui uma profecia cumprida, né? A gente vai dar ouvido. E ele apresenta Jesus como rei, aquele mesmo que veio para governar, aquele que veio à semelhança de Davi, aquele que veio mesmo como o rei dos judeus. E ele começa então a traçar aí o perfil de Jesus como sendo esse rei. No capítulo 2 a gente percebe
que Jesus, quando nasce, vem lá os magos do Oriente, né? Vem os astrônomos, aí, tá certo? Que são os 3 reis magos, né? O Gaspar, o Baltazar e o Melchior. Só que não, né, irmão? Mas é o que falam, infelizmente, de uma forma equivocada. Não eram nem 3 reis magos. Eu acho que é só... Exceto nos 3 mosquiteiros, né? Mais ou menos, né? E aí, mas tem o D'Artagnan, né? Que forma 4. Mas vamos lá. Então, amados, Mateus, ele fala aos judeus, o original é o hebraico, e ele apresenta Jesus como rei, tá certo? Então ele vai trazer Jesus como essa figura do rei prometido. Marcos, ele tem um público. Ah, tá. Então aqui fala de Jesus como rei, né? Na tipologia, tem, na hermenêutica também, nós estudamos psicologia. Deixa eu ver aqui. Vai ter essa matéria de psicologia? Acho que não, né? Exegese bíblica nós vamos ter, porque é essa que eu falei para você que a gente vai se aprofundar. Etimologia não tem, né? Não, a etimologia, pastor, o que é? A etimologia é o estudo das palavras, das origens das palavras, né? Então, por exemplo, na exegese, na hermenêutica, nós tratamos com a etimologia. A etimologia, o que a palavra significa lá quando ela foi criada. A origem da palavra. Isso. Aí a gente vai falar sobre o seu sentido denotativo e conotativo. O denotativo, quando a palavra foi criada, ela tinha um significado. Hoje mesmo, irmãos, hoje na própria língua portuguesa, a língua é viva, a língua ela vai, ao passar do tempo, ela vai, inclusive, vai ser inserido na língua, que a gente chama de neologismo, ou seja, palavras são criadas, e as palavras são criadas em toda a língua ao longo da história. Por exemplo, nós não tínhamos várias palavras, e hoje nós temos na nossa língua. Eu falo assim, ó, Giliard, você tem que checar direitinho aquilo lá. Checar? Não é essa palavra, não é da língua portuguesa, mas foi introduzida. Gírias, muitas vezes, elas se tornam, né? E a gente começa a falar sobre a língua popular, aquilo que é falado, que necessariamente não é errado, como eu disse, mas é uma linguagem popular. Nós vamos estudar isso aqui daqui a pouco, essas figuras de linguagem e tal, e etc. Então a etimologia diz respeito ao estudo do significado na origem da palavra, o que ela significava quando foi criada. As palavras foram criadas. Quando Deus cria o homem, né, o casal, o Adão lá, ele não tinha assim um vocabulário, não tinha um dicionário. As palavras foram sendo criadas e até hoje é criada. Então, e o que significava lá atrás? Ainda continua significando hoje a mesma palavra? Não, às vezes mudou o seu significado. Isso. A mordomia, que é o sentido que eu disse para vocês, né? Então, quem vive em uma mordomia, a mordomia dizia respeito, a etimologia, o sentido da palavra, a mordomia dizia respeito à pessoa que vivia em um serviço, que vivia servindo. Agora, olha como mudou a mesma palavra, como mudou o seu significado, ou seja, tem a sua conotação diferente, que é, no caso, hoje quem vive em uma mordomia é justamente o contrário daquilo que queriam dizer antigamente, né? Ou seja, vivia no serviço e hoje vive de serviço. Na verdade, quando você trabalha em hermenêutica, você queira ou não, você termina partindo para a etimologia do estudo da hermenêutica. Sem dúvida. Quando você vai estudar a palavra, é inevitável. você tem que entender, né? É inevitável, você tem que estudar a língua você vai estudar ela então em todos os aspectos dela. A gramática, a gente estudou um pouquinho de gramática aqui na leitura, pontuação, gramática é isso, pontuação, né? Ortografia, escrita correta, a sintaxe, a gente vai saber o que é um hibridismo. Estou falando de língua portuguesa, irmão. Tá certo? Olha só como nós não conhecemos a nossa própria língua. Está vendo a importância de conhecermos a nossa própria língua e de conhecermos os originais? Tem gente que conhece os originais, mas nem a sua própria língua, ou seja, o português, entende corretamente. Por sinal, a língua mais difícil, né? O português, uma das mais lindas. ela tem suas complexidades, né? Tem suas dificuldades, por conta inclusive da expressão idiomática. Então toda língua tem as suas dificuldades por conta da expressão idiomática. Quando você vai traduzir essa língua, então tem coisas que fica complicado, como a gente disse, maçã de ouro, salva de prata, o galo não era galo, e etc. Então assim, se você pegar o pé da letra na tradução, nem sempre é o significado de quem escreveu naquela língua. Então é preciso você conhecer a outra língua, não é só traduzir. Se você não entender isso, né, a gente que estuda, me corrija se eu estiver errado, é que muitos pregadores, muitos pastores em conversas, né, debates entre amigos, né,
usam o poder da etimologia para poder persuadir pessoas a entrarem no raciocínio dele, na visão dele. Aí são gente que é manipuladora. É manipulador. Porque assim, nós que estudamos, nós usamos todo o conhecimento para que a gente exponha melhor. A nossa intenção primária de estudar a Bíblia é para saber a vontade de Deus sobre minha vida, para a minha vida. Aqui começa os passos corretos. Então, para que eu estudo a palavra? Para pregar para os outros, para ter uma mensagem, para saber mais do que os outros, para manipular, para ganhar batalha de argumento? Não, eu estudo a Bíblia para saber a vontade de Deus na minha vida. Consequentemente, então, eu vou ajudar as outras pessoas, eu vou instruir as outras pessoas. Se eu sou um obreiro, se eu sou um pregador, se eu sou um pastor, um conselheiro, aí se faz necessário, quanto mais conhecimento eu tiver, mais ferramentas eu vou ter para ajudar as outras pessoas, explicar, orientar, tirar dúvida, etc. Certa vez eu observei um pastor falando, defendendo um ponto de vista por ser de acordo com o homossexualismo. Ele defendendo que Davi com Jonas tiveram uma relação homossexual. Pastor? Nossa, então está todo... Isso o senhor conhece, mas não estou falando. Enfim, alegando que a palavra motel, né, a etimologia da palavra motel é moita, e Davi e Jonas foram para trás da moita, e que ali o amor superior ao amor de uma mãe para um filho seria o amor entre... Nesses casos, a gente diz que o intérprete ele tomou chá de lírio, né? Deve ter tomado alguma droga, alguma coisa assim, porque é uma viagem, assim, tem coisa que não faz sentido. Aí a gente percebe que a pessoa peca, às vezes é desonestidade, às vezes é só ignorância, às vezes é os dois juntos. Mas muitas vezes não saber as regras de hermenêutica mesmo, porque, por exemplo, para trazer uma interpretação dessa, eu preciso desconsiderar o que a Bíblia ensina a respeito disso em outro ponto, porque no caso ensina em Levítico, ensina lá no Novo Testamento, inclusive em Romanos, lá em 1 Coríntios, sobre a prática condenável da homossexualidade. Então, eu afirmar alguma coisa, eu estou ferindo a doutrina, o ensinamento da Bíblia. Então, quando a pessoa vai declarar alguma coisa, ela precisa não só conhecer a própria língua, a hermenêutica, mas a doutrina, a Bíblia no geral, né? Então, gente para falar besteira tem aos montes, até aqueles que são intrometidos no estudo, eles também falam muita besteira. E é um camarada até conceituado. Então, infelizmente, mas aí perde a simplicidade, ficou assim mesmo, totalmente desorientado, né? Então, a gente precisa ter equilíbrio, irmãos, em lidar com a Bíblia e conhecer as suas doutrinas básicas, seus ensinamentos, tá certo? A moral, o que a Bíblia ensina de valores, de princípios. Então, é um conjunto que a gente tem que ter de esclarecimento para que a gente declare alguma coisa. Lembra quando eu trouxe, foi na segunda aula me parece, que até que a gente declare alguma coisa, assim diz o Senhor, a Bíblia diz assim, a gente tem que fazer aquelas perguntas: quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu e tal, ler direitinho. Então, Deus está dizendo, isso, né? Depois de ter todas essas informações claras, aí a gente pode declarar. Mas infelizmente as pessoas começam a falar um monte de coisa, tiraram conclusão, porque viram 2, 3 vídeos no YouTube, porque fizeram a leitura de um livro, porque leu lá alguma coisa e comparou com a outra e já tirou aquela conclusão. Infelizmente, irmãos, nós somos essas pessoas assim, ansiosas, com a alma ansiosa, né? Na sala de aula mesmo, quando eu faço uma pergunta, eu vejo a ansiedade de vocês em responderem. Então calma, irmãos, vocês não têm que responder nada. A Bíblia diz o quê? Pronto? Tardio no falar, não é? Então eu percebo essa ansiedade, essa agonia, que tem que responder tudo, mas por que você está respondendo? Você tem convicção? Você está declarando aquilo por conta de uma conclusão que você tirou a partir de uma investigação, de uma pesquisa? Na maioria das vezes não. Então as pessoas, e ainda obreiros e muitos assim que lidam com a palavra, acham que tem que responder tudo na hora, tem que responder tudo. Não. Mas no livro você falar que vai investigar do que dar resposta. Eu mesmo, irmãos, tem coisas que eu não respondo e me nego a responder. E não sou obrigado a responder. E não vou responder. Eu quero ver quem me faz responder. Eu não falo. Eu só falo quando eu tenho a plena convicção, tá certo? Quando me vem na cabeça a clareza do que eu estou falando, senão me reservo. Tem gente que ela é mais corajosa do que sábia, que quer responder tudo. A minha coragem. Quer mostrar que entende tudo, sabe tudo na mesma hora? Não, amados. É muita coisa, é muita informação. A gente está lidando com a Bíblia, que é uma coisa complexa. Doutrinas que são complexas, profundas.
São diversos ensinamentos. Então, para você ter tudo isso toda vez pronto, na ponta da língua, para responder a toda hora e a todo mundo, em todo lugar, nossa, É um computador. essa pessoa precisa ser fenomenal. E não é o caso da maioria de nós, né? Então a gente precisa ser cauteloso, humilde. Nós precisamos ser gente prudente, né? Gente que controla a língua, gente que sabe a hora de responder. Então tem todas essas questões envolvidas para que a gente possa ser essa pessoa que seja uma pessoa que tenha crédito, certo? Então, uma pessoa que se nega a responder alguma coisa, eu dou crédito para essa pessoa. Uma pessoa que ela se reserva e fala, não, acho que eu não vou dar a minha opinião agora nisso, porque eu preciso ver. Nossa, a pessoa tem crédito para mim muito mais do que aquela que responde tudo toda hora. Porque essa pessoa está mostrando, ela é prudente, ela é preocupada e ela é honesta, né? Comigo, porque ela quer me passar algo seguro. Ela dá importância à palavra de Deus, ela dá valor à palavra de Deus. Ela se preocupa com o efeito que vai ter aquilo que ela está falando. Então são pessoas responsáveis. Essas pessoas sim devem ser dado crédito. Quando um professor, ele diz assim, meu irmão, eu não sei desse assunto, semana que vem eu trago para vocês. Nossa, esse professor para mim é o melhor do que aquele que sempre tem uma resposta. Eu duvido, daquele que toda vez tem uma resposta, corta ali certinho, cirúrgico. Eu tenho minhas desconfianças, né? Não é que não possa ter uma assim, mas é complicado. Vamos voltar aqui então sobre os judeus e tal. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Primeiro, embora a ordem nossa esteja Mateus, Marcos, Lucas e João, por que está Mateus então? Justamente por isso, fazer esse link com o Antigo Testamento, né, que é hebraico, que é dos judeus lá, e faz esse link então com o Novo Testamento, tá? Mas o primeiro a ser escrito foi Marcos. Lucas, para escrever, pesquisou em Marcos, pesquisou de Marcos, investigou, entrevistou, foi atrás, a gente vai ver daqui a pouco. Mateus possivelmente também. Então o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Marcos, ele escreve para um público. Que público é esse? São os romanos. São os romanos. Como ele vai apresentar Jesus? Vocês devem lembrar que Marcos é o evangelho mais curtinho, né? Tem 16 capítulos, se não me falha a memória. Ele é mais curtinho. Só que ele é muito intenso. Capítulo 1 vai falar do milagre da cura de um leproso. Capítulo 2 lá tem a cura de um paralítico. Capítulo 3 lá tem outra cura que eu não lembro. Capítulo 4 e 5 tem o exorcismo, a expulsão do demônio e ressurreição. E aquela milagre atrás de milagre, a ação poderosa, né, do Espírito Santo através da vida de Jesus. Então ele vai escrever aos romanos. Ele vai apresentar Jesus como servo. Aspectos. Lembra dos romanos? Quem eram os romanos na época de Jesus? Eu fiz uma pergunta. Isso foi uma pergunta que eu fiz agora. Ninguém vai responder, porque todo mundo vai querer ser prudente. Tá vendo só? Aprendem rápido, né? Os romanos, irmãos, era quem dominava o mundo. Era o império. Eles sabiam só o que era mandar, o que era senhorio. O negócio de servidão, se sujeitar aos povos, aí não passava na cabeça dos romanos. Então Marcos apresenta Jesus a esses imperadores, a esse povo que dominava, apresenta Jesus como servo, porém o servo de Jeová poderoso, que tinha poder sobre demônios, sobre natureza, sobre enfermidades, sobre a morte, tá certo? Então esse evangelho intenso, ele quer mostrar Jesus que é esse servo humilde, esse exemplo de Jesus que veio sendo ele Deus, sendo ele poderoso, ele veio para servir. Então é muito intenso aí a passagem as passagens de Marcos contando aí só esses milagres de Jesus e tudo mais. Lucas, ele escreve então, vocês lembram quem era o Lucas, né? Aliás, lembram quem era o Mateus? Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Ainda dentro de Marcos, o senhor deu uma informação e aqui a Bíblia está me dando eu não sei se está a síntese do que eu colocou aqui. Ele colocou assim: o Evangelho segundo Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Descreve fatos sobre a vida de Cristo e narra os acontecimentos que se iniciaram 30 anos depois dos primeiros registros históricos de Mateus. Como assim? Ele foi escrito primeiro que Mateus e esses registros foram feitos 30 anos depois de Mateus, os registros de Mateus? Não. O Marcos... Seria correto dizer que esse escritor aqui errou, assim. Não, depende, precisa ver o contexto aí que ele está trazendo. Ele está dizendo o quê? Que Mateus foi escrito antes. E Marcos depois. fatos sobre a vida de Cristo e narra os acontecimentos que se iniciaram 30 anos depois dos primeiros registros
históricos de Mateus. Apresenta Jesus como um servo perfeito. O autor ele começa sua descrição a partir do ministério de João Batista, enquanto Mateus inicia pelo nascimento de Jesus. Marcos era filho de Maria, uma mulher de Jerusalém e sobrinho de Barnabé, natural de Chipre, conhecido também por João Marcos. Isso, até Era que discípulo de Pedro. Quando Pedro saiu da prisão, foi para a casa de Marcos. Admite-se que Marcos foi aquele personagem que na noite em que Jesus foi traído fugiu nu. Ele admite-se, né? Não é um fato. Sim. Ele não fazia parte do colégio apostólico. Sim, ó. Mateus ele foi escrito aproximadamente no ano 60. E o Marcos aproximadamente no ano 55. Tá certo? Então tem alguma divergência, tem algum erro aí. Agora o que acontece? Primeiro, Marcos não apresenta Jesus como servo perfeito. Quem vai fazer isso é Lucas. Tá certo, irmão? Então por isso é preciso ver essas informações e toda informação que a gente lê. Marcos vai apresentar Jesus como o servo sofredor, o servo humilde, que se sujeita. Embora tenha poder, mas é aquele que serve, é aquele que se sujeita. Na tipologia, nós falamos que ele apresenta Jesus como boi. Lembra o novilho, né, que é o sacrifício. Lembra que tem lá os 4 rostos do querubim? Na tipologia do Antigo Testamento, aponta aqui justamente, a gente pode fazer esse link para que o rosto de leão, o rosto de novilho, da águia voando e de um homem e águia voando. Vou colocar essa sequência aqui para seguir a sequência que eu coloquei. Então, o rosto de leão representa o rei, que é onde Mateus apresenta Jesus como rei. O Marcos apresenta então Jesus como esse servo, que é um novilho, que era o animal usado para o sacrifício, né? Então até as cores aqui nós colocamos também como sendo representativo. Púrpura, que seria Mateus, que é a cor da realeza, vermelho, que é a cor do sacrifício, do sangue, para Marcos. Lucas, então, a gente vai pegar a cor branca, né, que é a cor justamente da pureza, da perfeição, a gente vai ver daqui a pouco, e o azul, que seria no caso o de João, que é a cor do céu, e a águia. Então, águia, homem, que seria o homem perfeito que os gregos buscavam, tá certo? Então, cada um tem a sua aplicação e a sua tipologia para representar. Então, o Marcos, ele foi escrito antes de Mateus, ele apresenta Jesus como o servo, sofredor, e a sua cor, o animal que representa então é o novilho por conta do sacrifício, e a sua cor é vermelha. Aqui estão as 4 cores do tabernáculo. Então também no Antigo Testamento, na tipologia, existem essas representações pelos objetos, pelas cores, pelos rituais. É outro ramo, outra ferramenta que a hermenêutica tem, que é a tipologia, que é de pegar esses símbolos, personagens históricos e tudo mais, para representar alguma coisa. Tá certo? E é lógico que a gente precisa ter cuidado nessa representação se tem sentido ou se também aqui é uma invenção da imaginação de quem está lendo, etc. Mas Marcos, as informações que eu tenho é que ele foi escrito antes, sim, ele é o primeiro a ser escrito. Quem bebe na fonte de Marcos, inclusive, é o próprio Mateus e principalmente o Lucas. Tá bom? Mas investiguem, vão ler outras pessoas, daqui a pouco eu vou falar isso para vocês. Vocês precisam ler mais de uma pessoa, não precisa acreditar no professor. Né? Vai que eu estou errado, vai que eu estou afirmando aqui, mas não é assim. Então leia 3, 4, 5, 6 autores que vão falar do mesmo assunto. Vê lá, né? Quem são que fala se é digno de crédito e vê qual que se aproxima mais e tem mais. Não é possível, a maioria vai concordar com uma informação, um outro diverge, então a gente vai geralmente na maioria. Né? Esse é o critério que a gente usa. Eu vi também até agora todos. Marcos. Que Marcos é o primeiro, né? Exato. Escrito. Só Então, não sequência voluntária. É Bíblia de estudo, né? Bíblia de estudo. Não, essa Bíblia é a Bíblia aprovada do... Foi o... É de estudo. Tem comentários. Tem comentários, isso é de estudo. Na verdade, ela não tem comentários, é só a síntese do livro, né? No começo. Só. Só. Ah, entendi. Ela não tem uma pauta de perdão. Isso, porque, por exemplo, essas Bíblias nossas de estudo, elas contribuem? Claro que contribuem. Todo estudo, de alguma maneira, vai trazer informação. Mas cuidado, a Bíblia de estudo pentecostal, que é essa aqui, ela tem uma tendência. A tendência é defender a visão pentecostal da Bíblia. Então, você pega a Shed, ela tem a tendência a defender, então, a visão dos presbiterianos. Se você pega outra Bíblia, ela vai dar ênfase. Então, são comentários de tem que estar situado em que visão você está, né, lendo ali. A teologia, irmão, assim, ela tem várias fontes.
vários comentaristas, né? E é por isso que a gente precisa conhecer e lê-los. E aí a gente vai chegar e falar, opa, não, isso aqui para mim faz mais sentido. Isso aqui para mim está mais comprovado. Isso aqui para mim está mais provado, né? Com evidência. Então a gente tira a nossa conclusão. E tem coisas que a gente não vai brigar por causa de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Tem informações que elas são meramente, elas não são fundamentais, elas não são essenciais, não vai fazer uma diferença enorme lá na frente que vai prejudicar a nossa compreensão. Então são informações técnicas, teóricas, datas então, são coisas que a gente não se prende na Bíblia, certo? Não se prende, a gente está falando de, não tinha aquele registro minucioso, tem algo aproximado, principalmente quando a gente fala de Antigo Testamento, a gente está falando de 2000 anos atrás, né? Então, se a gente não entende essa questão de datação, de aproximação, aí a gente às vezes fica nesse negócio, nossa, quem está errado? Talvez nenhum nem outro esteja errado, é uma aproximação, um se aproxima mais, outro se aproxima menos. Não é às vezes exato. Não tem um marco lá, não tem um documento registrado, lavrado num cartório, às vezes tem, às vezes não. A arqueologia, ela se aproxima, então tem uma descoberta arqueológica que vai falar que aproximadamente tantos anos, não é exato, né? Aí vem outro arqueólogo, não, acho que não foi ano tal, acho que foi uns 80 anos depois, ou antes. Não, é aproximado. Não se preocupem, não se agoniem, não se avestem, não se perturbem, não percam a noite de sono, não se fadiguem, evita a fadiga mental, por conta dessas questões de informações. Mas vamos lá. Então Marcos, isso aqui é o mais importante. Marcos escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo. Então, Lucas, ele escreve para um público. Lucas, lembram que ele era? Ah não, a minha pergunta foi essa, primeiro ninguém respondeu. Quem era Mateus? Quem foi Mateus? Publicanos. Hã? Levi, né? O Levi, cobrador de impostos, mas também foi um apóstolo de Jesus, né? Tá certo. Quem foi Marcos? Servo de Deus acabou de responder ali. E eu falei na aula passada, ninguém está na memória anotado? Não? Filho de Maria, aí não tem muita novidade, todo mundo é filho de Maria, na verdade. Pegar na genealogia vai ter uma Maria. Filho de Maria, né? Maria Salomé, sobrinho de Barnabé, não é isso? Aquele jovenzinho lá que estava inclusive no relato dele mesmo, de Marcos, é aquele jovem que segue Jesus de noite, envolto num lençol, e ele vai seguindo Jesus, vão agarrá-lo, e ele sai nu, correndo. É o mesmo jovem que estava com um cântaro na cabeça, que ele estava andando, e Jesus disse assim, olha, aquele que estiver com um cântaro na cabeça, porque isso era um sinal que não era muito comum. Quem levava os cântaros na cabeça eram as mulheres, então era um sinal, tá certo, que Jesus deu. E ele entrou na casa, essa casa seria então o lugar onde Jesus ia celebrar a ceia, e possivelmente então Jesus já tinha combinado lá com o próprio pai do Marcos, a mãe do Marcos, não sei, que era o cenáculo lá, né? O cenáculo mobiliado, um lugar onde cabia 100 pessoas, que tinham os móveizinhos lá e eles iam. Olha, a palavra cenáculo a gente entende que é um templo, né? Estavam todos reunidos no cenáculo, lá os quase 120, 119, né? Não, se a Bíblia fala quase 120, deve ser uns 119, né? 119, 118, é aproximado. É quase 120. Então, no cenáculo, a gente tem, nossa, é um templo. Não, é um cômodo onde caberiam 100 pessoas. Tanto é que o negócio estava lotado, porque tinha mais de 100, tinha 119. Tá certo? Então, Marcos é esse jovenzinho, um cântaro na cabeça, e ele escreve para os romanos. Lucas é um médico, ou seja, uma pessoa instruída, né? Um médico, ele já tinha conhecimento, por exemplo, do grego. Ele é uma pessoa, inclusive, que vai trazer Jesus e vai falar de Jesus aos gregos. Aos gregos. Bom? Então, quem que ele apresenta a Jesus? Como esse homem perfeito. Como esse homem sem pecado. Quem que os gregos buscavam? A perfeição no homem. Os deuses, né? Na mitologia grega, os deuses eram homens, de alguma maneira híbridos, mas eram homens, eles buscavam essa perfeição. Quando a gente vê na cultura, na escultura ou as esculturas na Grécia, a gente percebe que eles tentam esculpir um homem perfeito, um homem quase com um rosto feminino, né? Aqueles traços delicados, um homem bombado, sarado, ou seja, o homem perfeito, a sabedoria, certo? O homem inteligente, o homem que tem mesmo intelecto,
né? O homem que domina sobre as coisas. E aí Lucas vai falar, esse homem que vocês estão procurando é Jesus. Ele é o homem perfeito. Ele é o homem que não tem mácula. Ele é o homem santo. Ele é o homem que não conheceu o pecado. Então vai falar de Jesus para os gregos aqui, certo? Vai falar de Jesus para os gregos. Então esses aqui são os evangelhos sinóticos, sob o mesmo olhar. E aí vem depois o evangelho de João. João, nós conhecemos o irmão João, nosso irmão João. Então vai falar a quem? Quem que ele dirige, irmão? Olha só, a igreja. A igreja. Ele se dirige à igreja. Ou como vocês queiram entender, aos gentios. Tá certo? Mas a igreja que seria melhor. Por que o evangelho de João é totalmente diferente? Quando a gente começa, se você vê Marcos, você vai também ver lá, Marcos começando o seu relato a respeito de Jesus, que ele era filho de Davi, aquela coisa toda, depois fala de João Batista, né? O Lucas também vai trazer lá alguma investigação sobre a vida de Jesus, logo no capítulo 1, capítulo 1, se não me falha a memória, é isso mesmo, capítulo 1, capítulo 2, vai trazer também uma genealogia, só que a genealogia que o Lucas traz de Jesus já não vai para Abraão, não vai a partir de Abraão, vai a partir de Adão. Olha só, né? A partir de Adão. Quando a gente vê a genealogia de Mateus, vai falar os judeus e vai dizer que Jesus, ele procede na genealogia. Quem que está lá? Está o pai dele, meu Deus do céu, o José, né? Se não me falha a memória, José. E aí o Lucas já vai trazer como Maria está lá. Então olha só, e os dois de alguma maneira vieram, né? Está correto, só que um conta a genealogia de um lado, de outro, né? Um inclui lá materno e o outro paterno. Mais ou menos. Então assim, João já não faz isso. O Lucas ele traz também a genealogia só contando a partir de Adão, e os outros a partir de Abraão. Na linguagem de hoje, eu diria que João ele está procurando Paulo já. Começou já. No princípio era o verbo, ó, a escrita do cara. Então ele fala para a igreja, ele relata Jesus como quem? Deus, irmãos. Ele é Deus. Jesus é divino. Jesus estava no começo de todas as coisas, no começo na eternidade, não é no começo apenas da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, está lá em Gênesis, não está? Esse princípio é o princípio da criação, onde Deus criou todas essas coisas aqui. Então esse é um princípio da criação. Lá em João, arque logos theon, logos tu theon, no princípio arque, né, o verbo, no princípio era o verbo. Esse arque aqui, esse princípio não é o princípio da criação, é lá na eternidade. Então João está dizendo que Jesus, que é o verbo de Deus, estava com Deus e ele era Deus e ele estava lá na eternidade, lá antes que houvesse qualquer coisa, nada havia, não havia anjos, não havia criação nenhuma, e os anjos eles são anteriores, a criação dos anjos é anterior à criação do cosmos, da terra, dos homens e tal, né? Então, quando Deus estava criando os homens lá, os anjos já estavam lá olhando assim, nossa, que coisa maravilhosa, a gente nunca viu um negócio desse. Estava tudo de camarote, comendo pipoca, olhando aquela maravilha toda, e Deus dizendo, haja isso, haja aquilo, os negócios acontecendo, os anjos maravilhados assim, eles alegravam, era pentecostal, os anjos davam aqueles pulinhos assim, Jeová, que coisa linda, milagre, cara, não está escrito isso aí em Jó, não, do pulinho, estou falando dos anjos, vendo Deus fazendo todas as coisas. Enquanto eu criava a terra, os filhos de Deus, anjos, as estrelas se rejubilavam, né? Então os anjos são criados antes aí. Eu não sei para que eu estava falando. João. Então no princípio, isso aí apresenta Jesus como Deus, tá certo? Aquele que desce do céu, o convívio que desce do céu, né? O maná que desce do céu. Então o Filho de Deus, o que desceu, senão quem é que subiu, senão aquele que desceu. Ele é o verbo vivo, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por causa dessa linguagem que João traz, é um dos motivos de ele ser conhecido como seu primeiro teólogo, João, o teólogo do Novo Testamento. Eu já ouvi algumas referências aí desse título assim, teólogo, né? É por causa desse motivo, esse tipo de linguagem que ele usa, que é mais complexa, né, do que... não, ele traz... Mas eles marcam no princípio era o verbo estava... Sem dúvida que, mais complexo. Falando teologicamente, ou seja, essa elaboração,
né, do divino e tal, é lógico que ele já começa a falar de Jesus em outro aspecto, que é um aspecto mais profundo. Jesus é Deus. Jesus não foi só o rei dos judeus. Jesus não é apenas aquele servo que veio para dar exemplo. Jesus não é apenas o homem perfeito, ele é Deus. E aqui que vai fazer, teologicamente, claro que aqui é uma profundidade muito maior, é uma declaração, inclusive, que ela vai fazer toda a diferença para aqueles que creem ou não creem. Vai dizer que os 3 primeiros prepararam para a culminação de João. Não, porque você é o homem perfeito, o servo perfeito. Não tem essa intenção, Barão. Não tem essa intenção. A questão é que aqui há intenções diferentes, há públicos a serem alcançados. Então, essa é a questão. Não é que não teve uma intencionalidade, eu acredito que nem de Deus e nem muito menos dos autores. Essa intencionalidade, não vamos preparar aqui esse cenário para que venha aqui João e fale, ou que venha qualquer outro e fale de que ele é Deus. Não, só foi mesmo apresentando Jesus, tanto é que os 4 são os evangelhos. Os 4 apresentam Jesus. E o Mateus, ele trouxe um relato completo de Jesus para o seu público. Marcos trouxe um relato completo de Jesus para o seu público, e assim por diante. Agora, quando João fala, ele fala numa profundidade, ele vai declarar, ele vai falar, ele vai trazer as informações que vai fazer toda a diferença, inclusive para a igreja, porque é Deus. Jesus é Deus, é certo? Não tem a declaração no Evangelho de João, assim, muitas vezes na boca de Jesus: eu sou o que falo contigo, mulher. Antes que Abraão existisse, eu sou. Até expressões que só foi usado a respeito de Deus no Antigo Testamento, né? Quando lá no Antigo Testamento diz lá, quando Deus disse para Moisés, disse que quem te enviou foi o eu sou. Essa expressão só diz respeito a Deus, o autoexistente, o autossuficiente, né? E Jesus declara isso no grego, ego eimi, eu sou. É a mesma declaração que Deus faz do Pai a respeito de si no Antigo Testamento. E muitas vezes em João a gente percebe, ou algumas vezes, que quando Jesus declarava alguma coisa, os judeus entenderam. Senão ele se faz igual a Deus, vão apedrejar, está cheio de demônio, está blasfemando. Mas ele estava declarando mesmo, e abertamente: eu sou Deus. Olha, Jesus está falando. Então João traz aqui. Então, quando a gente tem essas informações aqui, facilita a nossa vida quando vai estudar. Porque quando eu vou estudar Mateus, eu tenho essas informações. Isso me facilita, isso contribui para que eu entenda, né, o relato desse evangelista, para que eu compreenda a sua linguagem, quem que ele quis. Olha só, quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, onde escreveu. Percebe essas perguntas estão sendo respondidas quase que automaticamente quando a gente estuda a Bíblia. Então não é uma coisa assim tão, como eu vou dizer, complexa. Não, quando você estuda como deve estudar, esses passos vão sendo tomados, irmãos, automaticamente. Né? É uma disciplina, é uma regra que se tem, que quando a pessoa ela adota essa regra ao lidar com a Bíblia, essas coisas vão sendo quase que naturais. Não há aquele esforço enorme. Não, eu estudo a Bíblia assim, então eu vou estudar toda a Bíblia assim. São passos que a gente vai tomando, tá bom? Olha como você está dizendo, isso vai ler Mateus. A gente tem que ler e decifrar como os judeus viviam naquela época. Exato. Cultura, no caso. Naquela época, não na época de hoje. Calma aí que eu pego daqui a pouco, serve de Deus, para a gente mostrar aqui. Aí eu vou dar um exemplo para vocês agora, a gente vai para o intervalo e eu já recomendo esse aí também. Esse tijolo aí. Ó, irmãos, por exemplo, ontem fui lá na livraria pegar alguns livros, e aí lógico, né? Eu não resisto à tentação e tenho que pegar uns para mim também. Então o que acontece? Qual é a recomendação? Então a gente vai estudar? Venha, meu amado, venha, chegue. Não, estou na missão aqui embaixo. A sua missão é dar um cheiro em mim, vem cá. Estou na missão aqui, estou trabalhando. Tá bom, sério Deus. Daqui a pouco a gente conversa no café. Então aqui, amados, coisa boa. E aí, eu vou estudar Mateus. O que eu faço? Só a Bíblia é suficiente? Nós já percebemos que não. Porque essas informações aqui, a Bíblia não dá diretamente. O que eu faço, irmãos? Eu tenho que ter comentários bíblicos bons. Um só? Não, quantos vocês puderem. Aí fui ontem, me encantei aqui, aliás, para o vendedor, né? Fui pegar outros livros e eu disse para o vendedor: que livro que você está lendo? E ele falou: eu estou lendo esse. Você recomenda? Recomendo. Então eu confio no camarada, né? Manja muito. Tanto é que é vendedor de livros, né? Mas não é só vendedor, ele manja. O menino lá é fantástico. E aí ele disse: estou lendo esse aqui e tal. Que foi esse, na verdade, que ele recomendou aqui, ó.
comentário de Eclesiastes. Já li Eclesiastes, já li o comentário, já estudei versículo por versículo Eclesiastes. Aliás, vários livros da Bíblia eu já estudei versículo por versículo, certo? E é isso que a gente deve fazer. Eu tenho um objetivo que é estudar os 31.173 versículos da Bíblia, um por um. Estou conseguindo alguns livros, já estou fazendo isso aqui. Aliás, irmão, eu dei um estudo, eu pedi, tem coisa que a gente faz uma vez, não vai fazer nunca mais na vida, né? E não tem nada registrado. Mais uma certa feita, isso aí deve fazer uns 10 anos para lá, um pastor me chamou para dar um estudo sobre Apocalipse. Então eu falei, bom, deixa eu então dar um estudo assim, coisa, né, mais completa. Eu comentei os 404 versículos de Apocalipse. Não tem gravado em áudio, não tem vídeo, não tem nada, irmão, eu perdi. Fala-me quando que eu vou fazer um negócio desse de novo? Nunca. O senhor recomenda Champion? Sim, claro. O seu Norman Champion é um dos teólogos aí que são... A Bíblia comentada, né? Isso, não, opa, aquele comentário do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a enciclopédia filosófica e tal, excelente, né? Que é as 10 mil páginas. Isso, mas aí ele só não como fala, é suficiente. Ele é um dos que pode ser pesquisado. Cuidado, irmão, de pegar um comentário só e afirmar categoricamente. Não, veja esse outro teólogo, ele também concorda, se fala algo que não diverge muito, tá certo? Então é por isso, ó, Eclesiastes já li, já estudei versículo por versículo, vou estudar de novo. Aqui tem uma abordagem um pouco mais devocional, mas ele vai falar sobre Eclesiastes, tal, em uma abordagem, ele é um teólogo, mas é um pastor, então ele tem uma abordagem diferente, né, mais pastoral, aplicando e tudo mais. Então ele vai falar aqui sobre o autor, sobre a data, a intenção, tá certo? De Eclesiastes. Um só, é suficiente, então aqui ele aborda um aspecto. Aí eu peguei outro de Eclesiastes. Sim, no mínimo. Agora é um estudo bíblico expositivo, já é uma coisa mais aprofundada, mais técnica, mais teórica, tá certo? Então ele vai elaborar uma coisa mais profunda. Então, no mínimo esses dois aqui. Só esses dois? Não, eu tenho mais uma meia dúzia em casa sobre Eclesiastes, que vão abordar, são pessoas diferentes, teólogos diferentes, avaliações diferentes, abordagem diferente, perspectiva diferente, olhar diferente, gente diferente, tá certo? Informações diferentes, e a gente vai fazendo isso. Aí eu pego aqui outro, quero estudar Abacuque, versículo por versículo. Opa, Hernandes Dias Lopes, fantástico. Ele vai trazer aqui também versículo por versículo. Vai dar a informação básica, capítulo 1, ó, Abacuque. Quem foi Abacuque? O que significa o nome Abacuque na sua etimologia? Ele profetizou em qual época, dado a história de Israel, quem era o rei, qual era a situação, qual a mensagem que ele trouxe, combatendo quem, qual era a situação econômica, social, tá certo? Novo Testamento também. Olha, Isso é bom. esse é excelente. Isso aqui é uma série, né? Série de cultura bíblica. Então, aqui, ó, podem perceber. Por exemplo, aqui são os 27 livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, me ajudem aí, irmão. Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Vamos lá. Gálatas, Efésios. Não. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Olha a bolinha. Né? Então, cada livro, a capa é parecida, aí tem as bolinhas aqui. Então, aqui ele comenta 1 e 2 Tessalonicenses. Quem eram os Tessalonicenses? Que cidade era essa? Estava situado, qual era a sua situação econômica, financeira, histórica, cultural? Por que Paulo disse isso? Por que Paulo estava comendo? Por que os irmãos Tessalonicenses, quais eram as dúvidas? E a gente vai estudar como se estuda as epístolas, tá? Ah, eu quero ver Atos dos Apóstolos, aqui ó, Atos, ó, os Evangelhos, Atos, tá certo? Aqui deve ter 65 páginas só de uma introdução. Introduçãozinha básica que se faz do livro, tá certo? Quem escreveu Atos? Né? Para quem foi endereçado Atos? Um livro histórico, é o livro que faz a ponte entre os Evangelhos e o resto da Bíblia, o único livro histórico do Novo Testamento. Não valeu a pena o vendedor ler o livro? Fazer o quê? Não valeu a pena o vendedor ler o livro? O vendedor? É. Claro. Outra vez que você vai lá, Sem dúvida. bate a pedra do deles. O que? Se eu não sair logo lá, ele me vender a biblioteca toda. Então, amados, ó, é assim que faz, comentários bíblicos, tá certo? Só trouxe aqui alguns exemplos. A gente tem que estudar a Bíblia assim. É assim que se estuda a Bíblia. Enciclopédia bíblica, pegando lá a informação, se você tem histórica, arqueológica, estudando a biografia do próprio autor, quem escreveu, quem era essa pessoa,
né? Por que Deus escolheu essa pessoa? Por que ele tinha essas expressões? Ele estava dirigindo. Por que o Oséias chama o povo lá, das mulheres lá da época, de vacas de Bazã? Para nós é um negócio até bem pejorativo, né? Vulgar até, vaca, chamar mulher de vaca é vulgar. Mas lá tinha uma conotação diferente. E por quê? Qual era a questão social e etc. Então, Cantares, né? Hã? Cantares é um livro que é muito mal interpretado. E é interpretado alegoricamente, irmãos. Isso é um erro que se comete aos montes. Cantares é um livro que é interpretado alegoricamente. Ou Salomão é Jesus, a noiva é a igreja. E não tem nada a ver. Salomão é Salomão. A Sunamita é uma mulher que era a mulher que Salomão de fato era apaixonado. Ali o livro está falando sobre sexualidade, sobre sexo, sobre prazer carnal, sobre matrimônio, sobre romantismo. É sobre isso que está falando, irmão. Um livro da Bíblia que fala sobre sexo, agora eu fiquei escandalizado. Né? Mas a igreja, infelizmente, tem esses tabus, essas coisas, e aí faz essas interpretações mirabolantes. Até o próprio judeu tem uma certa desconfiança com essa abordagem de Cantares, mas é isso, vai falar de sexualidade, de namoro, daquilo que é a vida, que a Bíblia trata dessas coisas também. Então não tem, Salomão não é representação de Jesus ali não, em outro lugar, ali não, tá certo? Então lá quando Salomão diz assim, amiga minha, minha formosa, os teus seios são como 2 torres de marfim, está falando do seio mesmo, e era aquele negócio bonito, coisa linda, tá certo? A sexualidade desfrutada dentro do matrimônio que é aprovado por Deus. Então nós temos livros da Bíblia que vão tratar dessas coisas, assunto altamente espiritual. Não é, irmão? Lógico que é. Ué, se tem um livro da Bíblia, então assim, tem muitas questões que são vistas de uma forma errada por não conhecer a questão da hermenêutica. Mas vamos com nossos comerciais e nós voltamos depois então. Ele fala também do livro de Gênesis, que era a mesa, quebrou